Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 3 a 5. Achou? Estamos vivendo o terceiro momento, a terceira ceia do mês ou do ano de 2018. Na primeira ceia deste ano, nós começamos uma série de mensagens sobre as lições de Jesus à sombra da cruz. E naquele mês, naquela ceia, nós falamos desta primeira lição, que foi o seu amor incomensurável pelo seu povo. Como ele nos amou, de que forma nos amou. Trabalhamos esse tema aqui naquela ceia de janeiro. Em fevereiro, nós trabalhamos o segundo tema, a segunda mensagem sobre este tema, lições de Jesus à sombra da cruz. E qual foi a segunda lição, pastor? O perigo de se viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. Usamos Judas como exemplo bíblico para desenvolvermos esta segunda mensagem sobre as lições de Jesus à sombra da cruz. Hoje, a terceira ceia, a terceira mensagem desta série, nós vamos estar falando sobre as lições de Jesus, a lição de Jesus à sombra da cruz. E qual é a lição de hoje, pastor? Privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Capítulo 13, versículos de 3 a 5, que diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Senhor, nos ajuda, no tempo que temos, trazer esta mensagem ao coração daqueles que aqui estão. Senhor, abençoa-nos, abrindo a nossa mente para entendermos, aplicando, Senhor, ao nosso contexto. Eu rogo esta bênção sobre a minha e sobre a vida de cada um dos teus servos aqui esta manhã. Glorifica o teu nome, meu Salvador, através das nossas vidas, desta mensagem. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Queridos, nós acabamos de ler que Jesus sabia quem era. Jesus sabia de onde tinha vindo. Jesus sabia para onde estava indo. Sabia a sua origem e sabia o seu destino. Jesus sabia que era o Rei dos Reis. Jesus sabia que era o Filho de Deus Altíssimo. Jesus sabia que o Pai lhe havia confiado às suas mãos todo o projeto de redenção e salvação. Sabia que era soberano do universo, mas a sua majestade não o levou à autoexaltação. Pelo contrário, o levou à humilhação mais profunda. Ele sabia, o que ele sabia, preste atenção no que eu vou falar, o que ele sabia determinou o que ele fez. O que nós sabemos deve determinar o que nós vamos fazer.
ou não? Pelo que ele sabia, pela confiança que lhe foi dada, ele colocou em prática. Sua humildade não procedeu da sua pobreza. Não foi porque ele nasceu em uma manjedoura ou porque ele vivia em Nazaré que ele era humilde. Não. A sua humildade, a origem da sua humildade veio da sua riqueza. O texto bíblico diz: sendo rico, se fez pobre, sendo rei, se fez servo, sendo Deus, se fez homem. Ele despojou-se, deixou a riqueza e a glória. Olha que interessante. E nós que pensávamos que humildade tem a ver com pobreza, tem a ver com o lugar que eu moro, tem a ver com os móveis que eu tenho em casa, com o carro que eu uso, ou se eu ando de ônibus. Irmão, não tem nada a ver. Olha que interessante. Sendo o soberano do universo, se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Nós todos que frequentamos a escola bíblica dominical, e eu quero aqui adorar a Jesus por esses irmãos que saem de manhã cedo de suas casas, de ônibus, de carro, e se deslocam até aqui, e chegando aqui, a classe não é aqui no templo, ele tem que ir até o Marcos Freitas a pé, entendeu? Não é longe, mas também não é pertinho. E ele vai até lá, e durante 50, 60 minutos ele se senta ali para ouvir as orientações, o estudo da palavra de Deus de um professor que preparou. E aí ele sai de lá correndo, porque ele sabe que tem uma galera que não gosta de escola bíblica, que não pode vir na escola bíblica, que não vem à escola bíblica, que está ali na porta doido para entrar e tomar o lugar dele. E aí ele sai correndo, chega aqui cansado, suado, e a igreja é cheia. Ele fala: é assim mesmo, né, irmãos? Eu quero exaltar o nome de Jesus pela sua vida, porque você não mede esforços para aprender de Deus. E eu quero exaltar ao melhor ensino do país, que é a escola bíblica dominical. Aleluia. Esses professores que se esmeram para trazer uma boa aula, esses alunos que não medem esforços. Eu quero desafiar você para vir à escola bíblica dominical, porque aquilo que você aprender aqui é que vai determinar a sua vida. Ouça o que eu estou lhe falando. Aquilo que você aprender de Deus, da Bíblia Sagrada, é que pode determinar a sua vida. Mas nós que frequentamos a EBD, nós estamos carecas de saber que o que aconteceu naquele dia era um costume. As pessoas, antes de se assentar à mesa, lavavam seus pés. Era hábito em toda casa que tinha alguma posse ter um servente, um escravo, um funcionário com um cântaro de água e uma bacia, uma toalha. E essas pessoas que chegavam eram honradas. Quando você queria, ou alguém queria honrar um amigo ou um outro alguém, sempre tinha. Era um gesto de gentileza, era um gesto de carinho, era um gesto de amor, era um gesto de honra. Lavar os pés e as mãos e enxugar antes dessa pessoa sentar-se à mesa. Os pés das pessoas estavam cobertos de poeira. Eles não podiam assentar-se à mesa antes de lavar os pés. E aí vinha o escravo, e aí vinha o funcionário. Queridos, Jesus estava no cenáculo com seus 12 discípulos. Ali não havia serventes, como nós sabemos. Não foram convocados serventes para servir, não. Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Mas eles tinham muito orgulho, irmãos. Eles não iam fazer isso, fazer o serviço de um escravo. E aí ninguém tomou iniciativa. Jesus ficou esperando, ninguém tomou iniciativa.
Mas por que eles não fizeram, pastor? Porque eles estavam brigando no coração para saber quem era o mais importante entre eles. E quem registra isso é Lucas, no capítulo 22, versículo 24. Lá na Santa Ceia, no momento especial de relação com Deus, o melhor de todos, a última ceia, eles estavam lá com aquela encrenca no coração. Quem que é o maior entre nós? Não havia desejo no coração. Estava lá também, junto com os 12, o dito cujo, que nós já citamos aqui na mensagem passada, o Judas Iscariotes. E Jesus, quando viu que ninguém se apresentava, não é, para fazer isso, ele simplesmente pega a toalha e a bacia e vai fazer o que tinha que ser feito. Foi no meio destes homens que se sentiam muito importantes, homens em cujo meio estava Judas o traidor, que Jesus se levanta, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, que tinha vindo do céu e queria voltar para o céu, mesmo sabendo que ele era o Rei do universo. Ele se cinge de toalha e bacia e se coloca para lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha que tinha nas mãos. Sabe, meus queridos, Jesus repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Ele não deu bronca. Talvez fosse eu e você, ia dar uma chamada, uma geral. Muito bonito, né, Sônia? Muito bonito. A Sônia faria assim: vocês não estão querendo lavar os pés uns dos outros, seus bandidos. Ia falar umas poucas e boas para eles, não é? Mas não. Jesus, calado, com a sua atitude, dá uma lição espetacular àqueles 12 homens. Lição de humildade. Deixe-me lhe dizer uma coisa importante esta manhã, preste atenção. Grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço. Grandeza no reino de Deus não é medida pelos funcionários, empregados ou pelo número de pessoas que lhe servem. Grandeza do reino de Deus é medido pelo número de pessoas que você serve. A Bíblia diz em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou, humilhou-se e sofreu morte humilhante, morte de cruz. Devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilha será exaltado. Agora veja, meus queridos irmãos, que Jesus, sendo soberano do universo, ele cingiu-se com uma toalha. Sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Quantas vezes achamos que seremos o centro das atenções e é nesta hora que devemos servir? Você já viveu isso? O dia do seu aniversário, um dia em que alguém resolve te honrar, agradecer a Deus pela sua vida. Você já viveu uma época onde você gostaria que todos o servissem? Geralmente no aniversário, né? A esposa vem toda adorável, serviu o café da cama. Olha que maravilha. A esposa recebe flores do marido, perfume. O marido manda um carro buscá-la em casa, um Uber da melhor qualidade. E assim ele entra no Uber e vai até o restaurante mais próximo de casa. E chega lá, tem um anel de brilhante, flores. A mulher fica encantada, derrete tudo. O homem feliz porque a esposa e seus filhos vieram, lhe abraçaram, lhe beijaram. É o dia da honra, é o seu aniversário. Agora aqui, veja que interessante.
na hora que todos esperavam que ele recebesse honra, ele deu. Veja que interessante. O Senhor Jesus estava vivendo os últimos momentos da sua estadia aqui na terra. O texto bíblico nos diz que era a última ceia. Era o momento de agradecer, era o momento de honrá-lo, era o momento de adorá-lo, era um momento especialíssimo, e aqueles caras estavam pensando em quem seria o melhor dentre eles. Veja como nós somos, como é o ser humano. E foi nesse momento onde ele deveria ser servido, é que ele vai servir. Na hora que todos esperavam que ele fosse o centro da atenção, ele estende a sua mão para servir. Queridos, lavar pé é fazer isso. Lavar pé, lavar os pés do outro, é exatamente isso. É quando todos esperam que você vai receber honra, você dá honra. É quando todos esperam que sejamos ajudados, nós levantamos para ajudar. Lavar os pés na Bíblia Sagrada não é simplesmente pegar uma bacia, uma toalha e sair lavando, chegar ali nos pés santificados e maravilhosos da Sônia e lavar. Irmão, seria mais fácil isso. Sair lavando os pés de todos os diáconos aqui, os diáconos pegam uma bacia e saem lavando os pés de todo mundo. Querido, isso aí é o fácil. Lavar o pé de uma criança que mora na rua e todo mundo fica, como ele é humilde, ele lavou os pés de um morador de rua. Querido, isso é conversa fiada. Quando Jesus mostrou, praticou o lava-pés, ele queria ensinar muito mais do que nós estamos vendo. Lavar os pés é morrermos um pouco para as nossas ambições. Lavar os pés é morrermos para os nossos próprios desejos. O verdadeiro significado desta ação de Jesus é outro. Significa fazer quando todos estão esperando que façam por você. Significa, em vez de receber, dar. Você se lembra da história de Jó? Como que ele foi perdendo tudo na vida dele, tudo que ele possuía, perdeu filhos, perdeu fazendas, pela ordem, perdeu fazendas, perdeu bens, perdeu gado, perdeu os seus filhos. E pelo que a gente lê, até a esposa já estava querendo ir embora também, porque mandou ele abandonar Deus e morrer. Os seus amigos que vieram de longe, porque amigo, irmão, vem de longe. Aqueles caras não eram amigos, viu? Eles vieram de longe, mas eles interpretaram tudo errado, tinha uma teologia torta. Chegaram lá, em vez de consolar o Jó, começaram a acusá-lo. E um indivíduo que já está doente, que já está perturbado, que já tem tanto que chorar porque perdeu filhos. E não há como substituir filhos, bens, irmãos, somos roubados, nós compramos outros, mas não há como substituir filhos, não há como substituir esposa, marido. O sujeito já está lá sofrendo. Aí chegam os amigos, e com os amigos desses você não precisa de inimigo. E os caras começam a dizer: olha, você está passando por isso que você é um pecador miserável. Você deve ter pecado, confessa logo esse teu pecado, desgraçado, que Deus vai te ajudar. Agora, se você fica com essa soberba aí, você está perdido. E o pobre do Jó lá sendo massacrado. E aí, meus irmãos, no final da história, olha só o que acontece. Deus manda Jó orar por eles. Esses caras eram dignos de oração, irmão? Era, né? Quando a gente é muito ruim assim, a gente ora, porque só Deus pode mudar. Mas eles tinham que ganhar uma surra também, né? Há quem diga que tinha que orar e depois dar umas boas bufetadas. Mas essa parte da bufetada fica com quem falou. A Bíblia mandou só orar. Agora o interessante é que enquanto ele estava orando pelos seus amigos, o que aconteceu? O que aconteceu? Deus lhe restituiu a saúde.
Olha que maravilha! Enquanto ele estava dando, ele recebeu. Olha o princípio bíblico sendo aplicado aqui. Que melhor coisa é dar do que receber. Ele estava dando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida daqueles homens, e Deus estava abençoando ele. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, isso é novidade de vida. Novidade de vida não é vir na igreja no domingo tomar ceia. Não. Novidade de vida não é cantar no coral, fazer parte do grupo de louvor, ser pastor e pregador da Maranata. Isso não é novidade de vida. Novidade de vida é isso aqui. É andar na contramão da sociedade, desses princípios que nós estamos acostumados a ouvir e a ver. Bateu, cara que mamãe beijou, malandro nenhum põe a mão, entendeu? Dá na cara, vai receber na cara. É o troco da mesma moeda. Querido, amar quem me ama, não há vantagem nisso. Odiar quem me odeia, ora, é o que todo mundo faz. Mas o Evangelho nos desafia a subir um degrau mais, a subir para a prateleira de cima. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você está vivendo essa vida nova? Pô, ninguém deu glória a Deus? Você está vivendo essa vida nova? As pessoas estão sabendo que você é uma nova criatura, porque elas não vão saber porque você vai falar, elas vão saber porque você vai mostrar. Porque Jesus, quando quis mostrar humildade, ele não apenas falou, ele vivia, ele mostrou como é que se faz. Olha para mim, por favor, em nome de Jesus. O jantar estava sendo servido. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Foi exatamente nesta hora que o texto diz que ele tomou a bacia para lavar os pés dos seus discípulos. Sabe, meus irmãos, que nós só gostamos de fazer o bem a quem nos convém. É fácil fazer o bem a quem nos convém. É fácil estender a mão a quem é amável. É fácil dizer a Jesus que o servimos de todo o nosso coração quando tudo vai bem. Quando a igreja que a gente frequenta é boa. Quando os nossos amigos são bons. Difícil é tomar a toalha para lavar os pés do marido que enche a paciência. Que tu está querendo mais é jogar água fria na cara dele quando ele estiver dormindo. E aí a Bíblia diz que é para você lavar os pés dele. Mas não é lavar o pé não, é servi-lo. Servir quem nos trata bem, que vantagem há nisso? É difícil você tomar a bacia para lavar os pés de um pai que lhe maltratou, que abusou de você. É difícil lavar os pés de alguém que tem agido com você com maldade, com malignidade. É difícil você lavar os pés de uma amiga que traiu você com seu marido. É difícil você lavar os pés de um amigo bandido que traiu você, traiu a sua confiança, desonrou a sua filha, levou a sua mulher para o motel. Lavar o pé desse cara, pastor, é isso que você está falando? É isso. Porque dar tiro nele, todo mundo dá. Dizer que ele é safado, bandido, salafrário, canalha, cachorro e tudo mais, me ajuda aí. Isso todo mundo faz. Agora, Jesus está dizendo que eu tenho que lavar o pé é desse tipo de gente. Mas por que, pastor? É ir para o degrau de cima, porque na prateleira de cima é difícil. Ora, meu irmão, mas esse é o desafio do Evangelho. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Isso é Evangelho.
Aí eu pensava que evangelho era vir aqui cantar uns corinhos, dar um beijo em gente cheirosa, bonita, uns namoros, uns beijos, uns abraços. Aí eu pensei, não, o evangelho não é só isso. Evangelho é serviço. É marido servindo esposa, é esposa servindo marido, é pai servindo filhos, é filho servindo pais, e vai por aí. Difícil é tomar a toalha para lavar os pés da mulher que parece gotejar, aquele gotejar contínuo de uma tortura chinesa. É difícil você tomar a bacia para lavar os pés da sogra. Ah, meu Senhor, não lava o pé daquela mulher, eu vou pôr fogo no pé dela. Não, tem que lavar. Jesus fala, lava o pé dela, porque lavar o pé da sogra boa, qual é a vantagem? É difícil você lavar os pés do irmão que está te devendo dinheiro. Eu vou para a polícia, aquele bandido, vou lavar o pé dele, eu vou dar-lhe uma sova para ele aprender a ser bom pagador. Irmãos, a Bíblia me desafia a lavar os pés de quem não merece. Esse é o grande desafio da igreja de Jesus Cristo, é o desafio do evangelho. Nós não fomos chamados para amar os amáveis, mas fomos chamados para amar os não amáveis. Mas isso não é fácil, é difícil. Lavar os pés significa abrir espaço na minha vida para o desprezível. Eu li uma história um dia desses sobre uma mulher conhecida na história do nosso Brasil como Dona Beija. Ela não era uma mulher certinha, eu não vou entrar nos detalhes da vida dela, até porque não é o momento. Mas a história conta um fato interessante e eu pensei este fato. Ela recebeu na sua casa uma bandeja de prata com um recipiente, e quando ela viu, ela achou maravilhoso, porque era bonito, tudo bem ornamentado, maravilhoso, de prata. E sabe o que aconteceu? Quando ela abriu, era um pote de fezes. E aí, ela olhou o pote de fezes e, sem perder o rebolado, ela tampou outra vez e foi até o seu jardim e colheu as flores mais bonitas, uma a uma, que tinha no seu jardim. Fez um belo molho, embrulhou e enviou para a casa da pessoa que lhe havia enviado o pote de fezes. Ela enviou na mesma bandeja de prata. Obrigado, meu ponto ali. E aí, ela disse a seguinte frase: cada um dá o que tem. A mulher tem fezes, mandou fezes, mas eu vou mandar flores. A pergunta que não quer calar é: o que é que você tem dado para as pessoas? Porque cada um dá o que tem. O desafio do evangelho, já que você diz que é seguidor e discípulo de Jesus, o que se espera de você não é um pote de fezes, não é um monte de palavrões, não é um monte de grosserias, de estupidez. O que se espera de um servo e de uma serva de Deus é gesto de carinho, é atenção, é pagar o mal com o bem. É o que se espera daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Você permitiria que sua vida fosse invadida de tal forma que uma pessoa bêbada fosse para a sua casa para que você pudesse falar de Jesus para ele? E isso é lavar os pés. Você teria coragem de lavar, untar as feridas de um leproso em um leprosário pelo resto da sua vida, ganhando apenas o seu sustento, sem nenhum aplauso, sem que ninguém soubesse? Você estaria disposto? Isso é lavar os pés. Queridos, nós dizemos com a boca cheia que temos o espírito de lavar os pés uns dos outros, mas você lavaria os pés de um Judas Iscariotes da vida? Você lavaria?
Quantos de nós teríamos a coragem de abrir o nosso lar para lavar os pés de um menino de rua e dar para ele casa, comida, roupas limpas e amor? Seria mais fácil adotar um cachorrinho. Tem muita gente que faz isso. E olha, eu não tenho nada contra o cachorrinho, mas eu gosto de gente. E Deus gosta de gente. Os cachorros são cachorros e eu os trato como cachorro, com carinho, com amor, mas com cachorro. Agora, gente, eu tenho que tratar diferente. Eu estou falando isso porque tem gente que diz que ama muito e ama mais cachorro, mais o animal do que pessoas, sabe? E eu aprendi na Bíblia que Deus amou não a cachorrada de uma tal maneira, mas Ele amou o mundo, as pessoas de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Sabe, irmãos? Sabe quando é que eu mostro a plenitude do meu amor? Não é quando eu trato um cachorrinho ou um gatinho bem. Isso, irmãos, é bom, é maravilhoso. E tratar mal animais é pecado. Mas quando se fala de gente, irmãos, é nobre, mexe com Deus. O nosso discurso é lindo, mas nos falta prática. Viver o Evangelho de Jesus é o nosso desafio. E eu quero que você se sinta desafiado aqui esta manhã. No versículo 14, 16 do texto, capítulo 13, Jesus disse: pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que o enviou. O que nós aprendemos nesse texto, com essa mensagem? Como nós precisamos dessa lição de Jesus hoje. Nós temos tantas pessoas no nosso convívio, na igreja, pessoas grandes, mas poucos servos, muita gente no pedestal e poucos inclinados com a bacia e a toalha na mão, muita gente querendo ser servida e poucas prontas a servir. Que a humildade de Jesus possa repreender o nosso orgulho. Humildade é um estilo de vida e não uma ação isolada. Nós estamos acostumados a aplaudir ações isoladas de pessoas que naquela ação ele foi humilde. Lembra do texto que diz que nós devemos nos revestir de humildade? O que é revestir? Eu cheguei aqui hoje de manhã vestido, mas na hora da ceia eu coloquei o paletó, eu coloquei uma vestimenta sobre outra. Em outras palavras, eu me revesti, me vesti de novo. O desafio do Evangelho é que nós nos vistamos de humildade. Mas não tiremos essa vestimenta quando a gente chega em casa, não. Porque como é um estilo de vida, então agora eu vou passar a andar vestido de humildade em todas as coisas. A minha esposa vai ver essa vestimenta e vai ver a minha humildade. Meus filhos verão e aprenderão. Os meus vizinhos adorarão a Deus, porque eu não sou alguém que tem atos de humildade, mas alguém que é humilde. Jesus era humilde. Ele falou assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade e amor são virtudes que os homens do mundo não podem entender, mas nós que estudamos a Bíblia precisamos compreender e praticar. O cristão mais pobre, o cristão mais fraco e o mais ignorante pode todos os dias encontrar uma ocasião para praticar amor e humildade. Cristo nos ensinou como fazer isso. O que Jesus teve em mente não foi um rito externo, o lava-pés, mas uma atitude interna da humildade e da vontade de servir. Quantos aqui gostariam de começar a imitar a Jesus? Vamos ficar de pé. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós temos consciência da nossa incapacidade
na nossa monstruosidade, Senhor, a começar de mim. Senhor, eu preciso da tua ajuda para colocar essa mensagem em prática, meu Deus. Eu preciso que as pessoas vejam que eu me revesti de humildade, que eu não tenho apenas um gesto de humildade, mas que eu sou humilde com todo mundo, que eu sou humilde contigo, na minha casa, com os meus filhos, com as pessoas na rua. Senhor, me ajuda a me revestir de humildade. Me faz um homem manso. Eu quero ser manso. Eu quero ser manso como tu eras, meu Deus. Eu quero ter um coração igual ao teu. Começa esse milagre a partir do púlpito, a partir da minha vida, meu Deus. E chega na igreja, invade o coração desses irmãos aqui, meu Deus. Nós queremos ter um coração igual ao teu. É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos. Que não sejamos apenas pregador de uma boa mensagem, mas que possamos viver, aleluia, esta mensagem que é boa. Bendito seja o nome do Senhor. É o que nós te pedimos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cobre-nos com teu sangue. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua e a minha vida, desde agora e para todo sempre. Cante comigo, igreja.